paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Adultos, a promessa da salvação. Tema trimestre as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A revista é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Então, dando prosseguimento a esse tema, estamos estudando a respeito das promessas, esse Deus que faz aliança com os homens, ele é fiel naquilo que ele promete, a sua parte é claro que ele cumpre, e a nossa agora a gente também tem que buscar cumprir para poder alcançar algumas promessas. Hoje vamos falar dessa promessa maravilhosa, o centro do plano de Deus, que é a nossa salvação. Glórias a Deus, sabemos que a salvação é pela graça, como veremos aqui na lição. Tudo Deus faz. Nossa parte é perseverar até o fim, receber pela fé o dom gratuito e guardar aquilo que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Então, essa promessa é o eixo central da nossa fé. Textual. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Ouvir, crer, essa é a parte humana, louvado seja o Senhor. Claro que devido ao estado de depravação total, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, até para cumprir essa parte, só fazendo com que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o Senhor. Então, como dizem Efésios, somos salvos pela graça e mediante a fé. Verdade prática, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Somos salvos, da ira futura, da condenação do nosso pecado, somos salvos da morte. Aleluia. Tanto morte física como morte espiritual. Passamos da morte para a vida a partir do momento que aceitamos o dom gratuito, presente de Deus. E Jesus pagou o preço ali na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Texto bíblico se encontra em João 3, versos 14 a 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glórias a Deus. Os objetivos são explicar biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa da salvação e refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Glórias a Deus, Como vimos aqui no texto, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, falamos em lições passadas que a condenação já é nata nossa, a gente já nasce no pecado, condenado ao salário do pecado, que é a morte, e vivemos em pecado. Então, não é que Deus vai, em contrapartida, por não crer, nos condenar. Nós já estamos condenados. Precisa crer para sair da condenação e para receber o dom gratuito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução da nossa lição diz: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3. Em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Louvado seja o Senhor. Veremos isso nos tópicos
a seguir. Primeiro tópico, a promessa da salvação. Uma maravilhosa salvação é o primeiro subtópico. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento de Números 21, 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona a redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. Glórias a Deus. Da mesma maneira que no deserto, aquele ato simbólico de olhar para a serpente os salvaria ali daquela maldição, daquela morte, daquele castigo. Jesus também nós devemos olhar para a cruz. Né? Por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Então a gente olha para aquele que se tornou maldito em nosso lugar. Olha para aquele que tomou a nossa condenação sobre si. Como diz Isaías, né? Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos o amor de Deus, a atitude do Senhor Jesus de se entregar por nós e morrer na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus ele não estava na cruz. Cruz é esse símbolo de que ele se tornou maldito em nosso lugar. Aleluia. Tomou a condenação mais cruel daquela época para o maior malfeitor. E sendo ele inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a minha maneira como Jesus explicando aqui a Nicodemos que no passado aquela serpente simbolizava aquela salvação, Jesus também na cruz ele consumar a salvação eterna. Glórias a Deus. Imagine Nicodemos depois, quando viu Jesus crucificado, né? Jesus ensinando ele ali naquele momento. Imagine depois ele ver tudo isso confirmado. A Bíblia diz que toma coragem, né? Vai ali com José de Arimateia, pedir o corpo de Jesus para enterrá-lo. Louvado seja o nome seu. Mas a sepultura também não foi o seu destino final, né? Nem a cruz, nem a sepultura, pois ele ressuscitou para nos garantir vida eterna. Essa preciosa promessa traz duas realidades: a de que quem crê não será condenado, João 3,18, e a de quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Né? Então, é sair do estado que estávamos. Aleluia. Estávamos com os pés no lago de lama. Aleluia. Já não tínhamos mais jeito. Estávamos condenados. Aleluia. Estávamos destituídos da glória de Deus. Não tínhamos direito a isso. Mas Jesus nos tira, nos move, nos transporta do lago de lama e nos firma os pés sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a condenação já é nata. A salvação vem do alto, vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa parte é crer, né? Pela fé, mediante a fé, como se fosse uma mão estendida. Deus dando presente, mas a gente tem que receber, tem que aceitar. E o Espírito Santo nos ajuda nesse momento também, porque sem Ele a gente ia continuar na lama, olhando para baixo, sem contemplar a graça oferecida por Jesus na cruz. Aleluia. Segundo subtópico, a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é a providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria, traz o sentido de livramento, de perigo, de ameaça. Lucas 1, 69 e 71. Saúde, Atos 27, 34, livramento da prisão, Filipenses 1, 19, livramento do dilúvio, Hebreus 11, 7. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Atos 4, 12, Romanos 6, 4 a 11. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somos livres da morte, somos livres da prisão do pecado, somos livres da escravidão. Glórias a Deus. Somos livres também do domínio do pecado. Tudo isso quando cremos em Jesus, quando recebemos o seu sacrifício e reconhecemos que esse sacrifício foi em meu lugar. Né? Ele pagou o preço. Aleluia. Para nos dar perdão e salvação, livrando de todos esses males. Glórias a Deus. Então, salvação tem todo esse sentido, né? Em determinados textos, como vemos aqui nas referências,
mas para nós o principal é que estamos livres da condenação eterna. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, mas lá em Romanos 8 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E o terceiro subtópico, o Salvador. A obra da salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador, Libertador, Preservador, Conservador. Aí Lucas 2,11, João 4,42 e Atos 5,31 e também 2 Pedro 1,11. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3,16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente, né? Então tem que se arrepender, crer e perseverar, como veremos no último tópico da nossa lição. Então vimos que a salvação é maravilhosa, louvado seja o Senhor, né? Jesus se entregando ali por nós, pagando nosso preço na cruz. Vimos que essa obra da salvação é para nos livrar dessa condenação eterna, aleluia, do domínio do pecado, né? Porque quem ainda não creu é servo do pecado. A Bíblia diz que a gente obedece se torna servo. Então, vimos também que o Senhor nos liberta do domínio e da consequência do pecado, que é a morte, e vimos quem é o Salvador, Jesus Cristo, né? Louvado seja o Senhor. E se Ele é o Salvador, carece de eu crer nisto, nele, e receber Ele como o meu único e suficiente Salvador para alcançar essa promessa, essa bênção que é a salvação. Aleluia. E crer não implica apenas em saber que Ele existe ou dizer que acredita nele só de lábios. Tem que obedecer e cumprir aquilo que Ele nos orienta, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que estamos fazendo porque cremos, porque já recebemos esse presente, a salvação. Glórias a Deus. Segundo tópico, a natureza da promessa de salvação. Vamos ver como é que se opera essa salvação em nós. Podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Primeiro subtópico, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isso é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Então, o Senhor pega a cédula que era contrária contra nós, ou seja, tudo aquilo que a gente estava devendo, e crava agora na cruz. Louvado seja o Senhor. Ele nos limpa, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado, ou seja, nós somos vistos agora por Deus como justos, porque o Senhor pagou por isso no nosso lugar. Então, somos justificados, é algo instantâneo. Quando aceitamos a Cristo, quando cremos, aleluia, o Espírito Santo nos convenceu, nós cremos e aceitamos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já somos justos. Nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, nosso nome foi escrito no livro da vida. Então, isto é, né? Livre da culpa, do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma, né? É diferente, por exemplo, de um criminoso, né, que passa ali no julgamento, cumpre uma pena, mas ele sempre vai estar com aquela estigma, né? É um ex-detento, é um ex-condenado, é um ex-ladrão, um ex-assassino. Mas essa justificação que Deus opera em nós é diferente. É como se Deus olhasse para nós e estivéssemos limpos, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre regeneração, ou seja, nascer de novo. Uma criança, ela não tem nenhuma culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Bem assim, somos nós quando aceitamos a Cristo. Ele nos justifica e nós não somos mais um ex. Nós somos justos. Simplesmente isso. Louvado seja o nome do Senhor. E essa justiça, claro que não vem de nós. É Deus que imputa em nós. Aleluia, quando cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa forma, fomos justificados. E por isso, temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. Romanos 5:1. A gente já comparece diante de Deus com as mãos limpas, né? Já podemos rogar a Ele, clamar a Ele, não mais com as culpas do passado, que o Senhor já nos justificou, já nos lavou. Segundo subtópico, regeneração. Então, são as obras da salvação que o Senhor opera em nós. Primeiro, justificação, agora vamos falar de regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo, João 3, de 1 a 6. Né? Foi o que Jesus falou a Nicodemos. É necessário nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Regeneração é isso. É ser gerado novamente. Né? Regeneração, ou seja, esse nascimento de novo. Nós já fomos justificados e agora vamos ser nova criatura. Né? Então daqui para frente tem um novo caminho a trilhar. Aleluia, como nascidos de Deus. Já passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. João 16, 7 a 11. Esta obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Hebreus 2:11. Então a gente vê que tudo é ação de Deus. Né? Tanto a justificação, quem é que poderia se justificar sozinho? Quem é que poderia dizer, não, eu não sou mais isso, não sou mais pecador e agora eu quero que apague minha ficha? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos olhar como justo. E agora a regeneração, só o Espírito Santo pode nos tornar nova criatura. Aleluia. Né? Então, a transformação daquele que aceita Cristo, ele abandona o pecado, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Aleluia. Então ele nasce de novo e tem que agora caminhar com Deus, fazer parte dessa família. Louvado seja o nome do Senhor, nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Claro, ainda habitamos nesse corpo, né, de carne, esse corpo pecaminoso, né, vai sempre combater contra isso, vai sempre querer ressuscitar o velho homem, mas nós temos que ser essa nova criatura que Deus opera em nós, através da regeneração. Jesus disse que é nascido da carne é carne, mas que é nascido da água e do Espírito. Então, esse é o nascido de novo. Não é necessário retornar ao ventre da mãe, como Nicodemos questionou, mas o Espírito Santo é que opera isso na vida do salvo, daquele que se converteu realmente. E vemos que tudo é ação de Deus. Né? A nossa parte é crer, a nossa parte é aceitar, é seguir, perseverar. Santificação, terceiro subtópico. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional. Então, esse momento instantâneo que cremos, que aceitamos a Cristo de verdade, aleluia, já fomos justificados e regenerados. Isso já implica na santificação no aspecto posicional. A gente saiu do lago de lama, estamos com os pés firmados na rocha. Éramos velha criatura, né, pecando, vivendo no pecado, sendo escravo do pecado. Já somos santos, pertencemos a Deus. Então já a santificação começa a operar na nossa vida de forma posicional. Já somos separados para Deus. Aleluia. E comprados pelo sangue de Cristo. Já aguardamos então a sua volta e já podemos ir morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é instantâneo no momento que aceitamos a Cristo. Porém a santificação ela continua durante todo o processo, durante toda a nossa vida. Esse instantâneo, esse momento primeiro é chamado de santificação posicional, ou seja, que ocorre no caso imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Então a santificação agora vai se operando na nossa vida através da ajuda do Espírito Santo de maneira progressiva. Todo dia podemos viver novidade de vida. Todo dia pedimos a Deus para Deus tirar o que não agrada e somos renovados, transformados. Aleluia. Glórias a Deus. Então a santificação ela vai sendo operada em nossa vida de forma também progressiva. Teve um momento imediato, posicional, mas a gente precisa agora seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então precisamos diariamente nos santificar com a ajuda do Espírito Santo.
né, lendo a palavra, desenvolvendo as disciplinas piedosas, né, ou seja, oração, jejum, estudo da palavra, né, servindo ao Senhor, evangelizando, tudo isso vai nos tornar diariamente santos. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Filipenses 3:21. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa, né? Então, nesse momento que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, receberemos um corpo glorioso, né? Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro para usufruir dessa promessa, e os vivos serão transformados, todos juntos seremos arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. Ali, a nossa santificação é plena, completa. Teremos um corpo glorificado e não pecaremos mais. Enquanto estamos nesse processo da santificação progressiva, a gente está de pé, daqui a pouco escorrega, cai, o Senhor tem misericórdia de nós, nos ajuda e volta o processo de novo, a gente volta a buscar a graça do Senhor para nos santificar. Louvado seja o Senhor. Mas quando chegarmos na glorificação final, no corpo transformado, aí estaremos isentos de pecar. E o terceiro tópico, promessa e perseverança na salvação. Então, para que tudo isso se opere, para que tudo isso se complete com esse momento derradeiro da glorificação, a gente tem que perseverar. É mais uma parte que precisamos fazer, sabendo, claro, que tudo depende do auxílio do nosso Paracleto, nosso amigo, Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, para não termos mais condenação, tem que perseverar, tem que andar. Glórias a Deus. A base da promessa de salvação é Cristo, primeiro subtópico. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 1:4, 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Efésios 1, 9 e 10. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Então, Jesus está sempre no centro. A gente só é salvo por Ele, mediante a obra que Ele fez, pertencemos a Ele, fazemos parte de um corpo dele, aleluia, e fazemos parte também da igreja dele, glórias a Deus. Então, sem ele, nada há, Não há salvação, seria uma religião como qualquer outra. Mas quando Jesus está no centro, aí sim, aleluia, temos salvação, porque ele é o sotero, Ele é o Salvador. Segundo subtópico, a apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. A graça de Deus, que a manifesta, trazendo salvação a todos os homens, mas nem todos os homens querem. Existe a graça. Então a salvação não é Deus decretando quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado. A chamada predestinação. Não existe isso. A gente falou de eleição, mas é uma eleição coletiva. Como Israel também é uma nação eleita coletivamente. Mas nem todos eram fiéis. Da mesma forma, a igreja é uma eleição coletiva. Tem que fazer parte dela de forma sincera e verdadeira para continuar, aleluia, perseverando na minha salvação. Mas se eu abandonar, como vimos aqui, a graça é resistida, a salvação não é incondicional. E eu posso perdê-la. Na verdade, ela é condicional. Tem condições, ou seja, eu preciso perseverar. A Bíblia nos deixa bem claro isso, para guardar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia diz lá em Romanos, os ramos originais foram cortados, E nós também podemos ser cortados se a gente não perseverar. Então, a gente vê que a gente precisa continuar sendo salvo, perseverando, pedindo a graça de Deus para caminharmos até o fim. Só será salvo aquele que perseverar até o fim, como diz a palavra do Senhor. E também mostra que os que receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Essa é chamada apostasia doutrinária. Então ele abandona a fé
a doutrina, né? Bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado, a apostasia moral. Então também ele abandona a santidade e volta a viver conforme o mundo vive. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandona o proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade, né? Atos 14, 21 e 22, 1 Timóteo 6, 10 a 12, Hebreus 2, 1 a 3, né? Então, inúmeras vezes Paulo também diz de seus cooperadores que amaram mais o mundo, abandonaram. Então, essa apostasia é clara na Bíblia. Então, nós nem cremos na predestinação, no sentido de que uns já são predestinados a ser salvos e outros são predestinados à condenação, porque uma coisa implica na outra, claro, e nem cremos que, uma vez salvo, salvo para sempre. A gente crê que a gente tem que perseverar até o fim, como diz a palavra do Senhor. Esses pontos que o calvinismo defende, nós não cremos dessa forma. Nós cremos que precisamos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, a graça está sendo manifesta a todos. Nem todos creem, alguns resistem e alguns aceitam a fé e acabam, às vezes, abandonando. E uma vez apostatando da fé, não tem como se salvar. Não vimos o centro da nossa salvação é Jesus. Está no meio, né? Se eu me desligar dele, como eu vou, então, receber a bênção da salvação ou da glorificação no meu corpo no final, ou no arrebatamento da igreja, se eu estiver desligado da videira verdadeira ou da oliveira, que é Deus, né? A promessa e a segurança da salvação. Esse é o subtópico. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:3. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna, né? Voltando a João, o Evangelho, né? A gente vê lá, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, temos essa segurança. Uma vez em Cristo, salvo por Ele, perseverando nele, alcançaremos a vida eterna. Glórias a Deus. Por isso que Paulo estava dividido, sabendo que se continuasse ali vivo, ele serviria os irmãos. Isso o motivava, né? Mas também sabendo ele que se partisse, estaria com Cristo. Glórias a Deus. E a conclusão da nossa lição diz: a promessa da salvação nos lembra que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios 2:1. A gente viu que é Deus que faz tudo. Justifica, regenera, santifica. Abriu a porta, aleluia, da salvação, entregando seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para quem crê nele não perecer, mas ter vida eterna. Deus faz, nos dá. Nossa parte é crer, aceitar, se arrepender e perseverar. Sozinho também a gente não conseguiria. Tudo isso, desde o crer, dependemos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que somos miseráveis, falhos, aleluia, pecadores, e por isso precisamos de um Salvador. Glórias a Deus. E a próxima lição, promessa de cura divina. Mais uma promessa que está na Bíblia, que muitas vezes acreditam que não existe mais, já cessou, e estão perdendo de buscar e receber, né? Bater, abre-se-vos-á, aleluia, pedir, dá-se-vos-á, buscai e achará. Que Deus nos ajude a crer nas promessas, vivê-las, e essa principalmente, né? Salvação, sem ela, a gente nem cristão é, né? Porque o eixo da nossa fé é a salvação e a âncora da salvação é Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor.
Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Pai, por mais uma lição, pela tua palavra. Aleluia, Senhor Jesus, que vem nos exortar, nos alegrar, Pai, nos mostrar essa maravilhosa esperança que temos de um dia encontrarmos com o Senhor. Aleluia, mediante tudo aquilo que o Senhor operou, tudo aquilo que o Senhor fez na cruz e o que o Senhor opera em nossas vidas todos os dias. Deus poderoso, nos ajuda a ficar firme, aleluia, perseverando até o fim. Para a glória do teu nome nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.